No vídeo de hoje, nós vamos falar dos 3 melhores fundos imobiliários de galpões logísticos para se ter na sua carteira de fundos imobiliários. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom, investidores, nesse vídeo eu vou mostrar os 3 melhores fundos imobiliários, porém de galpões logísticos, para a gente ter na carteira de fundos imobiliários. Sendo assim, vou mostrar para vocês o processo de escolha desses fundos, as premissas que eu considerei para levar em consideração, para poder selecionar os melhores fundos e, por último, a análise dos fundamentos desses fundos imobiliários. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que você, investidor, tome a melhor decisão de investimento. Para você que é novo aqui no canal e para você também que não conhece muito sobre fundos imobiliários ou até mesmo não sabe o que é um fundo imobiliário de galpão logístico, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde nós explicamos tudo sobre fundos imobiliários. É só clicar aqui. Bom, investidores, para eu conseguir selecionar os 3 melhores fundos de logística, primeiro eu tive que fazer um pré-filtro. E para fazer esse pré-filtro, investidores, eu usei um relatório de uma casa de análise, até porque analisar todos os fundos imobiliários da B3 é trabalho para bastante gente. Depois de realizar esse filtro em cima desse relatório da minha casa de confiança, eu fiz uma análise dos fundos, recomendados, e eu escolhi 3 fundos imobiliários seguindo as seguintes premissas. A primeira premissa, investidor, que eu considerei é que esse fundo ele pague pelo menos 8% em dividendos. Portanto, esses 3 fundos que eu selecionei, eles devem pagar no mínimo 8% em dividendos. A segunda premissa que eu também considerei, investidores, é que o preço, a cotação, o valor da cota deste fundo esteja com o preço descontado, para que dessa forma nós investidores possamos comprar esse fundo com uma margem de segurança. E a terceira e última premissa, investidores, é que esse fundo ele possua uma excelente administração e que também ele seja um fundo com uma carteira de investimento, uma carteira de imóveis bem diversificada. Portanto, investidores, o primeiro fundo que eu escolhi levando em consideração essas premissas é o fundo HGLG. O valor da cota desse fundo atualmente está em R$ 160,98. Lembrando que eu estou falando em fevereiro de 2023. Esse fundo imobiliário de galpão logístico atualmente ele distribui 9,57% em dividendos, ou seja, nos últimos 12 meses ele distribuiu 9% em dividendos, atendendo a nossa premissa mínima de 8% ao ano. E nos últimos 12 meses, esse fundo, o valor da cota desse fundo imobiliário, ele acumula uma perda de 3%. Seguindo aqui e olhando os indicadores fundamentalistas do fundo HGLG11, a gente tem um destaque importante aqui para o indicador P sobre VP. Para quem não sabe, o indicador P sobre VP representa o preço da cota dividido pelo valor patrimonial deste fundo. O P sobre VP do HGLG atualmente está em 1,05, ou seja, ele está apenas 5% a mais do que o seu valor de patrimônio. Por se tratar de um fundo imobiliário muito bom e muito conhecido no mercado, o valor da sua cota não está supervalorizado, porém está dentro do esperado. Sendo assim, eu considero ele elegível à nossa segunda premissa, que diz que o preço do valor da cota, que é a cota do fundo imobiliário, precisa ter uma margem de segurança para nós comprarmos. Sendo assim, esse fundo HGLG está ali no limite do valor com uma margem de segurança. Continuando aqui e seguindo investidores para o administrador desse fundo, hoje quem faz a administração do fundo é o Credit Suisse, ou seja, é uma instituição financeira de renome no mercado. E o fundo HGLG existe desde 2010. Portanto, é um fundo bem administrado e que já está no mercado há um bom período de tempo, trazendo para nós investidores uma segurança na hora de investir. E atendendo investidores a nossa última premissa referente ao portfólio deste fundo imobiliário, nós podemos identificar que o portfólio do HGLG ele é bastante diversificado e além do portfólio ele ser enorme, aqui a gente pode ver que
o HGLG possui diversos imóveis dentro do seu portfólio. E para nós investidores, isso traz uma certa segurança ao investir, pois se, por exemplo, algum desses clientes, alguns desses locatários cancelarem o contrato ou até mesmo tiver algum problema de inadimplência, isso não vai impactar drasticamente o valor de dividendos distribuídos por esse fundo. Sendo assim, sempre levem em consideração, investidores, o portfólio dos fundos imobiliários onde vocês estão investindo. Sendo assim, investidores, a minha primeira escolha é o HGLG11, atendendo todas as premissas que nós definimos na escolha dos 3 melhores fundos imobiliários. Partindo então para a minha segunda escolha, o segundo fundo imobiliário de logística que eu escolhi, investidores, é o XPLG11. Atualmente esse fundo está sendo negociado a R$ 92,40 e nos últimos 12 meses a distribuição de dividendos foi de 8,48% e ele acumula uma desvalorização nos últimos 12 meses de 3%. Olhando aqui para os números fundamentalistas, o XPLG possui hoje um P sobre VP, o indicador P sobre VP está em 0,81. Isso significa para nós investidores que o preço da cota desse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio, atualmente com um desconto de 19%. Ou seja, nós investidores podemos comprar esse fundo imobiliário com uma margem de segurança de 19%, atendendo então muito bem a nossa segunda premissa, que diz que nós devemos comprar o fundo imobiliário com uma margem de segurança. E olhando aqui o último indicador, para a gente considerar a nossa terceira premissa, que é sobre a administração do fundo, a Vortex é uma administradora super conhecida no mercado. E esse fundo, o XPLG, ele existe desde 2016, trazendo para nós investidores uma boa segurança. E por último, investidores, olhando aqui o portfólio do XPLG, nós podemos identificar aqui dentro do seu portfólio diversos galpões logísticos. Ou seja, ele tem um portfólio bem grande, trazendo também uma segurança para nós investidores. Sendo assim, investidores, o fundo imobiliário XPLG11 é a minha segunda escolha dentro dos 3 melhores fundos imobiliários de logística. Partindo então agora para minha terceira e última escolha, investidores, o fundo imobiliário que eu elegi como sendo o terceiro e último é o GGRC11. Esse fundo imobiliário atualmente está sendo cotado a R$ 103,04. Nos últimos 12 meses, ele apresentou uma distribuição de dividendos de quase 11% e uma desvalorização no valor da cota de 1% nos últimos 12 meses. Vale destacar, investidores, que os dividendos pagos por fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então, antes de comparar aí com o Tesouro Selic, um Tesouro Direto, lembre-se que lá no Tesouro Direto nós temos cobrança de imposto de renda. Aqui nos fundos imobiliários, eles são isentos. Olhando aqui, investidores, os indicadores fundamentalistas, a gente pode identificar o P sobre VP em 0,83. Sendo assim, ele está dentro da nossa segunda premissa, onde nós devemos comprar um fundo imobiliário com um valor de desconto. Sendo assim, o GGRC11 ele está com 17% de desconto. E por último, investidores, olhando aqui a nossa próxima premissa, que fala sobre a administração desse fundo imobiliário, nós podemos identificar que quem faz a administração dele é o CM Capital. E esse fundo, ele existe desde 2017, trazendo uma excelente segurança para nós investidores. E olhando aqui o portfólio do GGRC11, a gente pode verificar também que ele é super bem diversificado, trazendo então para nós investidores bastante segurança na questão de inadimplência e na questão de vacância, pois caso um dos clientes, ou um dos galpões não esteja alugado ou esteja com problema de inadimplência, isso não vai impactar muito no nosso recebimento dos dividendos. Sendo assim, investidores, a minha última escolha é o fundo GGRC11, fechando então aqui a minha escolha dos 3 melhores fundos imobiliários de logística. Sendo assim, investidores, esses são os 3 fundos imobiliários que eu estou investindo nesse ano de 2023. Vale destacar que essa não é uma recomendação de compra ou venda desses ativos. Todas as informações aqui apresentadas são a caráter educacional. Portanto, a ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês
tomem a melhor decisão de investimento. Sendo assim, investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram desse conteúdo, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.